aguardando. Cadê vocês? Olá. Esperando vocês chegarem. E aí, minha gente, meu povo, bom dia. Oh, boa noite, né, gente? Eu nunca faço live à noite. Oi, AB! Tudo bem? Ai, vou dar aqui uns 5 minutinhos. E aí a gente já vai começar. Se tiver uma, se tiver duas, se tiver três, a gente começa. Tudo bem? Gente, parece que tem algum lugar aí que você convida as pessoas pra assistir a live. Eu não sei onde é. Tem alguma coisa aí, convidar, alguma coisa, entendeu? Então, convidem aí as pessoas pra assistir, porque esse tema é tão legal, esse tema é tão... Se eu posso falar que eu sou a PhD, né? Em persistência. Se tem um assunto que eu domino, é persistência. Quem me conhece sabe que pra eu desistir eu sou até teimosa de tão persistente que eu sou. Oi, Dani, tudo bem? Tive que colocar os óculos aqui, senão eu não enxergo. Então, minha gente, como é que vocês estão? Me contem aí, quem aí é pouco persistente? Vocês são assim, assim ou assim? Muito persistente? Mais ou menos persistente? Oi, Selma! Tudo bem? Saudade desse povo da Fabiana Marim, gente. Bom demais. Quem sabe a gente se vê lá em Valinhos, né? No retiro da Sandra com a Lu. Não sei se o pessoal da Fabi vai fazer com a Suzana. Tomara que façam, né? Oi, Gabi, tudo bem? Minha netinha Mary Kay, da minha descendente. Gente, escrevam aí pra mim. Vocês são muito, pouco ou nada persistentes? Diante de uma dificuldade, diante de uma decepção, diante de um obstáculo, qual que é... Ah, esqueci de pegar água. Qual que é a reação de vocês? Partir pra cima ou... Ah, Deus, não quero. Qual que é? Gente, vocês conversam comigo. Viu? Eu sou filha única, eu sou carente. Ai, tem um tiquinho de água aqui. Conversem comigo. Me contem também de onde vocês são. De qual estado vocês estão falando. Bora lá, então. Já é agora. O relógio é adiantado, 5 minutos, né? Só porque eu sou uma pessoa assim, né? Acelerada. Então, vamos falar então, né? Por que eu convoquei, né? Vamos dizer assim, essa live? Por que eu chamei vocês pra gente falar sobre esse assunto? Né? É um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu tenho estudado, né? Bastante. E eu vejo a diferença que faz a gente ser persistente, né? Vou deixar gravado, tá? Só um aviso, ó. A minha internet aqui, eu tô do lado do modem, tem só eu e mais meu filho ali conectado, mas a internet da Vivo aqui não é boa. Então, se por acaso travar, parar, é porque tá reconectando, então eu posso parar de falar assim e voltar, tá? E aí vocês esperem aí. Mas eu quero que essa live ela dure no máximo 30 minutos, que eu acho que é o máximo que o Instagram permite que a gente faça uma transmissão ao vivo, tá? Então vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a sua zona de conforto hoje, né? O que tá impedindo você de conquistar os seus objetivos, tá? Imagine qual que é o seu objetivo principal. Qual que é a principal coisa, o que é inegociável para você no ano de 2018? Que você tem adiado, que você tem protelado, que você tem deixado para depois,
porque você precisa desenvolver habilidades que você ainda não tem, né? O Paulo Vieira fala que o que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria, né? Então, o que é, né? Qual que é a sua zona de conforto hoje? Né? Eu vou dar um exemplo de mim. A minha zona de conforto era o peso. Eu estava a mais de 20 quilos acima do meu peso e aquilo estava me incomodando, me impedindo de fazer algumas coisas, mas não chegou ao ponto, teve que chegar ao ponto de doer massivamente, de virar uma grande dor para eu tomar uma atitude. O meu excesso de peso era uma zona de conforto e que me impedia, sim, de realizar muitas coisas, né? Então, eu vou definir para vocês, segundo alguns autores, o que é zona de conforto, tá? Então, zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer, né? Eu não sabia que tinha que me alimentar bem, eu não sabia que tinha que fazer atividade física para emagrecer, só que eu não estava disposta a pagar o preço. Até que eu passei por uma dor muito grande que me fez querer pagar o preço, porque a dor de pagar o preço era muito menor do que a dor que eu estava sentindo, né? Uma outra definição é: zona de conforto é a combinação de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, pois o conforto de não agir certo e na hora certa se tornará uma prisão de muros altos, né? Então, que historinhas vocês têm contado para vocês para justificar a falta de ação necessária para conquistar esse objetivo? Me conte, né? Quais os resultados que você poderia estar colhendo hoje que você não colhe por viver nessa zona de conforto que você construiu ao seu redor? Vocês conseguem? Vocês teriam mais tempo para a família? Vocês teriam dinheiro suficiente para realizar grandes sonhos? Vocês morariam num lugar melhor? Vocês teriam um carro mais confortável? Vocês conseguiriam pagar todas as compras, sobrar e ainda investir? Você poderia estudar mais? Você poderia ajudar mais pessoas? O que você não faz hoje porque você está na sua zona de conforto? E mais, quais historinhas, essa é o melhor, eu adoro essa parte. Qual historinha você conta para justificar a sua falta de ação? Gente, Paulo Vieira, ele fala que as historinhas, né, é tipo assim, se eu perguntar para alguma diretora aqui que tem mais de 5 anos de Mary Kay e perguntar por que ela ainda não é nacional, se ela não for, né? No meu caso, eu não sou nacional, né? Vou fazer 7 anos de diretorado e ainda não sou nacional. Aí eu falei assim, por que você ainda não é nacional? Se esse é um objetivo, né? Se fosse um objetivo da pessoa. Ela contaria uma história para justificar o fato dela não ser nacional. Se eu virar para a pessoa assim, mas por que você não... Por que você ainda não é diretora? Por que você ainda não ganha o carro rosa? Se alguém te confrontar, se alguém te fazer alguma pergunta, com certeza você vai contar uma história para justificar o fato de você não ter isso que você quer ter, mas não faz nada para ter, né? Então, as historinhas, gente, são estruturas linguísticas, verbais e mentais que valida, que explica e que justifica todos os nossos fracassos, falhas e insucessos. No final do ano passado, eu tinha uma meta muito importante que eu queria bater em Mary Kay e eu não consegui bater. Sabe aquela hora que você dá aquela batida de mão na mesa e vira assim, pá! Por que eu não tô conseguindo, né, essa bendita dessa meta? E naquele momento, quando eu olhei pra dentro de mim, eu percebi que eu estava o tempo todo contando histórias, justificando histórias. Não, eu fazia uma verdadeira dissertação de mestrado para explicar por que eu não tinha alcançado aquela meta. E aí, o que aquilo fez comigo? Se eu tinha uma história para justificar, por que eu ia mudar a minha atitude? Por que eu ia mudar o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas crenças em relação àquela meta, né? Então, quando a gente conta histórias para justificar algo, é porque a gente não quer se responsabilizar por esses resultados,
né? Quando eu fui pra Bariloche em 2014, acho que foi o Rodrigo. Ele falou assim, uma frase dele que eu trago comigo até hoje, que ele falou assim, ó, quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu coloco meu marido, meu filho, meu cachorro, no tempo, no papagaio, na minha diretora, na minha cena, na minha nacional. Eu jogo em quem eu quiser, a culpa é minha, não é? E quando eu conto histórias, né, eu justifico a minha falta de ação e eu acabo não me responsabilizando por aqueles resultados, né? Isso é explicado do ponto de vista do coaching integral sistêmico, certo? E essas historinhas, gente, elas trazem o quê? Elas trazem conforto pro nosso coração. Porque ela tira a minha autorresponsabilidade, né? Ela tira a minha autonomia dentro daquele processo, né? E a historinha, gente, ela é interpretada pelo cérebro como uma verdade. E quanto mais eu conto, quanto mais eu confirmo aquela história que eu criei para justificar a minha falta de ação, mais o meu cérebro se fortalece com aquela historinha e não faz o que precisa ser feito. Tá dando para entender? Então, que historinha que você tem contado, que você tem que parar de contar. Se alguém perguntar, por que você não é diretora ainda? Cara, porque eu não trabalhei, ponto. Ai, por que você não tem um carro rosa? Ai, porque eu não paguei o preço de ter ainda. Ai, por que eu não emagreci? Vou comer. Não tem história. É isso e pronto. E quando é que você vai tomar atitude? Aí é outra coisa, né? Porque pra eu mudar uma história, eu tenho que mudar a minha forma de agir, né? Eu vou mudar histórias quando eu tiver uma outra história pra contar. E eu vou ter uma outra história para contar quando eu construir essa nova história, né? A única coisa que nos separa, gente, dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Então, se você ainda não está onde você quer estar, é porque você ainda não está agindo na direção certa, na velocidade certa e na constância certa para chegar lá. É aí que a persistência vai entrar, certo? A qualidade das nossas ações e a somatória dessas ações, gente, é que vai determinar em quanto tempo eu vou atingir uma meta, né? E o que realmente importa é isso, é a quantidade e a qualidade. Tem uma frase da Sarah Marquez que eu gosto bastante, que é o quê? Se você fizer tudo certo com a mente errada, vai dar errado. Mas se você fizer tudo errado, mas com a mente certa, vai dar certo. Quantas vezes a gente vê alguns profissionais que estão em cargos que não estariam nem capacitados para estar ali, ou se tornaram, né, diretores, ganharam carro rosa, às vezes não tem metade da capacitação, né, intelectual, no sentido assim, de conhecimento que a gente tem, mas conseguiu. Por quê? Porque fez errado, mas na direção certa, com a mente certa e na quantidade, na qualidade necessária para chegar lá. O difícil é agir. O difícil é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. O difícil é você, dia a dia, superar essas frustrações, né? Hoje eu passei minha tarde, né, e parte da minha noite com algumas consultoras que eu estou desenvolvendo para liderança. E uma coisa que eu percebo muito é que a gente determina um objetivo. Quero ser diretora. Traço o plano de ação. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que agir massivamente. Só que na hora que eu dou o primeiro passo, tem um prego. Na hora que eu dou o segundo passo, tem uma tábua que me derruba. Na hora que eu dou o terceiro passo, eu escorrego num casco de banana. Porque, amor, a linha que vai te levar pro sucesso não é retinha e limpinha, não, amiga. Ó, tem que limpar o processo, né? E a questão é que as pessoas não têm controle emocional para lidar com as frustrações do caminho. E eu sei o que é isso. Nos últimos 4 anos da minha vida, o que eu desenvolvi foi a minha capacidade de lidar com frustrações. Vou dar um exemplo do Dia da Mulher. Dia da Mulher, né, uma semana que a gente trabalha bastante nas empresas. E eu marquei sessões na quarta, quinta e sexta, né, do Dia da Mulher, em empresas. A minha primeira sessão da quarta-feira eu não vendi. A minha segunda sessão da quarta-feira eu tinha 7 mulheres, eu vendi um produto só. E eu ainda tinha quinta e sexta. Vocês acham que eu saí feliz da sessão porque eu não vendi? Sim, eu fiquei chateada.